Olha, 7h15, Irã. A gente está recebendo aqui, né, para conversar com a gente, a fisioterapeuta Marlen Moreira. Está com a gente aqui, tem um currículo bem extenso. Vou traduzir pra gente, que é pra gente ter cuidado quando a gente for perguntar e se ajeitar aí, viu, Irã, na cadeira, Sim. a coluna. Olha, a Marlen é fisioterapeuta trauma ortopédica e do esporte, viu? Então, vamos ficar atento aí, tem muitas dúvidas, principalmente, Marlen. Primeiramente, bom dia, bem-vinda ao Correio da Manhã. Começa falando pra gente aí a importância, né, da gente ter o cuidado com a nossa postura. Às vezes a gente nem liga, né, fica todos jogados. Eu mesma eu fico assim, eu mesmo nem me importo muito, mas quando a dor vem, aí é que a gente se importa, né? Verdade. Primeiramente, bom dia aos ouvintes da Correio, Jornal da Manhã. É uma honra poder compartilhar um pouco do conhecimento, da experiência, né, que eu venho adquirindo ao longo dos anos após a formação. A gente precisa conversar um pouquinho sobre a cultura do autocuidado, né? Isso começa lá atrás, começa lá na infância. Infelizmente, eu fiz algumas anotações aqui, trouxe para vocês, a gente passa lá pela infância da gente e encara a educação física como uma disciplina comum, uma disciplina que você precisa ter uma nota. Então, assim, é muito comum, principalmente entre as meninas, que podem usar o merchan de não quero, tô com cólica, não quero, tô menstruada, mas isso acaba tirando o hábito de se movimentar, de se mexer dos indivíduos. Então, assim, ter o autocuidado e crescer com a cultura do autocuidado faz parte, inclusive, da infância dos indivíduos. Infelizmente, a gente passa por isso. Depois, quando chega ao mercado de trabalho, a rotina da gente, ela se torna acordar, tomar café da manhã, partir para o trabalho. Quando chega à noite, a gente está cansado demais para fazer qualquer outra coisa por si mesmo. E aí começa a acontecer um conjunto de obras que a gente chama até de um conjunto cascata, né? A gente se torna pessoas estressadas, pessoas que não priorizam o autocuidado. E aí, primeiramente, você vai no cardiologista porque sua pressão subiu. Depois você vai no endocrinologista porque as suas taxas estão lá em cima, você ficou um pouco incomodado com o sobrepeso. Depois você acaba indo para o ortopedista porque o seu joelho doeu por causa do sobrepeso, por causa da hipertensão. E aí acaba que no final do mês você está lá na farmácia comprando pelo menos 5, 6 remédios de uso contínuo. Mas a única coisa em comum que os 3 médicos falaram para você você precisa fazer atividade física. Isso é a única coisa comum, os remédios são diferentes, mas a recomendação é sempre a mesma, você precisa fazer atividade física. Porque hoje é a única arma que a gente tem para batalhar, para lutar de frente, por assim dizer, contra um batalhão de doenças crônicas, hipertensão, diabetes, colesterol alto, sobrepeso e as doenças também osteopáticas, né? A gente precisa manter o corpo em movimento o tempo todo, para que ele não perca o movimento que a gente precisa executar. Então, o autocuidado é isso, é você realmente sair da sua zona de conforto, realmente procurar uma atividade física viável e que lhe agrade também emocionalmente. Não adianta você ir fazer aquilo, mas eu tô aqui porque eu preciso, porque acha alguma coisa que te faz bem, que te faz feliz, que te faz agarrar e ter um vínculo social e emocional também. Isso facilita demais para você trazer esse cuidado para si mesmo. Até que ponto, no período que a mulher está vivendo, aquele tempo de menstruação, é prejudicial ela fazer exercício físico, principalmente em academias? Em nenhum momento. Em nenhum momento. Porque tem algumas mulheres que têm essa metodologia. Inclusive, assim, a gente costuma até inverter a ordem das coisas. Porque o que acontece? A cólica menstrual, ela é a contração uterina, né? Que faz com que essa contração muito forte para expulsar as camadas do útero, faz com que você sinta dor. E o sangue está todo direcionado para lá. Quando você passa a praticar atividade física, ainda no episódio de cólica menstrual, o teu corpo ele precisa circular o sangue para onde você precisa, para onde está o objetivo. Acaba que a cólica passa e você tá ali praticando atividade física. Então, em nenhum momento é contraindicado, pelo contrário, é interessante que se faça atividade física. Marlen,
A dor na coluna, né? Esse problema na coluna, ela pode tornar uma pessoa incapacitada. A gente vê muitas vezes o pessoal já começa a ficar, principalmente idosos, né? Ele vai começando a ficar encurvado, porque isso não é nem... É uma forma dele até mesmo de diminuir a dor, né? Sim, sim. E isso pode tornar, de fato, uma pessoa sem conseguir andar? A dor na coluna, ela é incapacitante em vários aspectos. Primeiro, no aspecto físico, óbvio, você está com dor, então você pega ali um atestado de 3 dias, isso já é uma incapacidade, passa para 1 semana, 1 mês, até você entrar com o pedido de benefícios nos órgãos competentes, INSS e enfim. Mas ela também é incapacitante de forma emocional. Porque a pessoa com dor é uma pessoa que está irritada, que está estressada, né? Depois ela deixa de ir para um evento da família, de fazer uma viagem, de participar de um jantar junto com os amigos, porque ela está com dor, então ela prefere se recolher, ficar em casa, deitado de alguma maneira, né? Então ela traz uma incapacidade, além de física, também emocional. É um conjunto de coisas, né? Que de alguma forma, de alguma maneira, desde os primeiros sintomas até o sintoma mais grave, a necessidade de fazer uma cirurgia, ela é incapacitante, sim. E hoje se fala que 80% da população mundial, em algum momento da vida, vai ter uma dor na coluna. Então, é um problema de saúde pública, né? Qual é a importância da fisioterapia em situações como esta? Olha, a fisioterapia é o carro de entrada, por assim dizer. Muitas das abordagens invasivas, abordagens cirúrgicas, elas podem ser evitadas com o serviço de fisioterapia, que seria a terapia, o viés da terapia conservadora, né? Existe controle para muitas das afecções que acometem a coluna, tá? E é possível, sim, ter uma qualidade de vida, ter uma vida completamente normal, sem ter que evitar, vou colocar ração para o meu cachorro no chão, pegar uma sacola de feira. Quem não precisa trocar o bujão de gás em casa, né? Além da fisioterapia, né? Não sei se assim a gente pode dizer tradicional, sim, mas tem também esses outros viés terapêuticos, que é o que a gente até falou no início, que Carlos Souza até se enrolou na fala, que é a osteopatia e a quiropraxia. Qual a diferença delas e qual o auxílio delas? Elas são usadas diretamente para quê, especificamente? Tá. Uma coisa que é importante que o nosso ouvinte tenha conhecimento, eu gosto muito de fazer essa educação em saúde, fazer essa educação em dor, porque quando o paciente entende o que é que a gente está conversando, ele também consegue se cuidar, sim, pelo fato de que entendeu bastante a queixa. Uma informação importante é que não existe a fisioterapia convencional, tá? O que existe hoje em todo o Brasil, não sei lá fora, não tive essa experiência de visitar um consultório fisioterapêutico lá fora, mas eu posso falar do Brasil, é um modelo criado por planos de saúde que trabalha com demanda. Em nenhum profissional, em nenhum curso de saúde, a gente faz atendimento de 10, 15 pacientes de uma só vez, tá? Com afecções múltiplas, ou seja, um tem uma dor no ombro, o outro tem uma dor na coluna, o outro tem uma dor no joelho. O que a gente pode fazer é um atendimento em grupo quando os pacientes já estão com a patologia controlada e quando eles têm patologias semelhantes. E ainda assim, com mais de um profissional para ter um controle melhor das atividades e das execuções das técnicas que a gente precisa realizar com os nossos pacientes. Já na linhagem de quiropraxia e osteopatia, são ciências irmãs. A quiropraxia ela nasceu da experiência para a prática e a osteopatia da experiência até a ciência, né, por assim dizer. Já a osteopatia fez o caminho inverso, veio da ciência para a osteopatia, mas ambas se completam e ambas, inclusive, se confundem na aplicação das técnicas que são bastante semelhantes, né? São técnicas da terapia manual, em que o terapeuta necessariamente é o terapeuta e o paciente, então 1 para 1. Ambas procuram fazer o diagnóstico e, a partir do diagnóstico, resolver o problema do paciente. Se a gente for fazer um trocadilho, eu posso dizer que, sim, não tem como consertar o problema se eu não sei qual é ele, né? Então, eu preciso saber qual é o problema para poder consertar o problema. Essas ciências trabalham dessa maneira. Por isso tem muita gente que fala... aguda tem cura?
Tem. Tudo que é agudo, a gente tem um controle viável. Tanto um controle medicamentoso, como também um controle terapêutico. Qual a importância também na fisioterapia, na tendinite? Na tendinite, olha, a gente atua lá desde de quando tá álgico, que aí a gente pega tudo que termina com it na área de saúde é agudo, né? E aí eu costumo sempre trocar ideia com os meus alunos. Olha, se o paciente chega para você, por exemplo, com uma bursite, ele fala assim, olha, tô com essa bursite há 6 meses. 6 meses já não é mais agudo. É alguma coisa crônica, tem alguma coisa por trás, né? Tudo que é IT vai durar ali no máximo 30 dias, tá? De inflamação, porque vai ter calor, vai ter rubor, vai ter outras coisas envolvidas. A gente vai atuar desde a algia até o gesto funcional. Por exemplo, lidando com vocês radialistas, o gesto funcional, a gente passa muito tempo sentado, a gente se aproxima, inclina a coluna para o microfone, se levanta por pouquíssimo tempo. Então eu tenho que trabalhar a função, aquilo que o indivíduo faz, e que ele execute isso sem dor e sem uma nova crise a longo prazo. Existe uma questão, né? O pessoal sempre fala, existe isso de colocar a coluna no lugar? Que eu já ouvi várias vezes. Deixa eu botar a tua coluna no lugar? Então, é comum o pessoal usar isso e, a grosso modo, eu posso dizer que sim. Várias técnicas médicas e várias técnicas terapêuticas, a gente consegue fazer esse reposicionamento, tá? Inclusive no consultório, alguns pacientes chegam e falam assim, eu vim alinhar e balancear. Né? Eu vim fazer um alinhamento e balanceamento. Então, biomecanicamente falando, tudo que a gente move, tudo que a gente tem de estrutura, ele precisa funcionar em eixos e planos. De alguma forma, por uma questão postural, por uma questão de afecção direta ou indireta, a gente pode perder esse eixo. E quando a gente perde esse eixo, a dor ela começa a se apresentar, porque o corpo ele precisa se adequar, ele precisa se reposicionar. E esse reposicionamento, às vezes, é dolorido, sim, para o paciente. Acaba sendo... não sei se você já chegou a receber algum paciente que foi tentar botar a coluna no lugar e destronchou tudo. Também acontece, né? Também acontece. Acontece bastante. Assim, alguns pacientes perigoso perguntam... também fazer sem você ser um profissional. Sim. É interessante que você tenha um conhecimento daquilo que você está se autopromovendo. Alguns pacientes tentam se autoajustar, tá? Ou também fazer o ajuste com um profissional que não é o profissional da área ou não tem uma capacitação para a coisa. Inclusive, assim, no Brasil, já teve alguns acidentes, né, de profissionais que vão fazer manipulações, mas não tem um conhecimento e acaba, assim, deixando o paciente, inclusive, paraplégico, tetraplégico. É uma coisa bem... É interessante que você tenha o conhecimento, saiba o que você está fazendo, né? Afinal de contas, você está ali para tratar o paciente, não para deixar ele mais doente, né? É verdade. A gente que trabalha muito tempo sentado, doutora, aí nessas cadeiras, né? Aí a gente não se corre para dizer assim, eu tô com a postura correta, não tô com a postura correta. Como é que a gente faz? As cadeiras ajudam ou não? Eu não sei se essas cadeiras são adequadas. Então, eu sempre falo assim, as cadeiras foram criadas para os seres humanos, mas os seres humanos não foram criados para as cadeiras. Então a culpa é do ser humano, não é da cadeira não, né? A gente passa muito tempo da nossa vida sentado, principalmente por causa do nosso labor, que toma a maior quantidade de horas do dia da gente, né? E da semana também. A gente tem 2 dias de descanso, contra 5 trabalhando, muitas vezes até 6 trabalhando. Então a gente passa muito tempo sentado. Uma coisa que eu sempre educo o meu paciente é, olha, uma hora você vai ter que beber água, uma hora você vai ter que usar o banheiro. Usa esse momento que você está levantando para beber água, para usar o banheiro, para dar alguma informação de estiramento para o teu corpo, um agachamento que seja, né? Agacha, roda o pescoço para um lado, roda o pescoço para o outro. Tudo isso proporciona movimentação. Tudo que a gente movimenta, a gente não perde. Aqueles movimentos que geralmente o cachorro gosta de fazer, os gatos se esticam todinho. Então, a gente sempre brinca com aquilo. Vocês sabem por que é muito raro o cachorro, o gato, vaca ter problema de coluna? Porque eles estão fazendo aquela não faz postura. Fisioterapia, não, né? Eles estão fazendo aquelas coisas, sabe? Mas assim, respondendo a tua pergunta anterior em relação à postura, a gente primeiro tem que entender o que é postura. A postura é aquele posicionamento que o indivíduo se encontra em que ele gasta menos energia.
Então não adianta eu, Marlen, pegar você, Carlos, e dizer, Carlos, olha, levanta a tua coluna, joga o teu ombro para trás, se ao final do dia você vai ficar morrendo de dor porque você teve que ficar com essa posição. Entende? Então você acabou gastando mais energia para ficar nessa posição. A tua postura boa é uma postura relaxada. Agora, quando essa postura relaxada começa a levar tensão para você, aí isso é problemático. Tem que mudar a posição. Aí realmente a gente tem que fazer uma reprogramação, por assim dizer. A gente fica 2 horas aqui sentado. Aí sai, aí senta no carro. Sai do banco do carro, chega em casa, senta pra tomar um café. É muito tempo sentado, né? muito tempo sentado. Doutora, por que é que se a gente caminhar 300, 500 metros num dia e no dia seguinte tá todo entrevado, hein? A gente tem a liberação no começo. 300 metros já tá entrevado. Rapaz, tá difícil pra você, viu? Não dá pra ir comprar um pão na panificadora. Assim é difícil, Olha, né? a gente tem um gasto de energia comum para tudo. Inclusive, quando a gente está dormindo, a gente está gastando energia, tá? Quando o corpo da gente ele não é habituado com a atividade física, a gente tem um limiar que a gente gasta energia normal, que a gente já estocou, e um limiar em que a gente vai pegar de outro local essa energia necessária para fazer o exercício que você não está acostumado. Esse outro local que a gente pega a energia, geralmente gera como resultado um produto que a gente chama de ácido lático. E esse ácido lático é o que a gente sente de dor muscular após o exercício. Mas à medida que você se condiciona, o teu limiar para começar a liberar ácido lático, ele vai aumentando. E é por isso que quando a gente começa a fazer academia, na primeira semana tá todo dolorido, na segunda já não dói mais. E só vai doer quando você aumenta a carga, quando você aumenta o próprio condicionamento físico. E aí ele vai trabalhando nesse limiar. O teu corpo ele vai se adaptar a absolutamente tudo. Na academia eu não conheço uma máquina, um exercício que você faça que seja uma coisa gostosa, saborosa. Tudo dói, tudo vai ajeitar o corpo, dói pra cá, dói pra lá. É sofrido, viu? Viver é doloroso, meu amigo. É verdade. Viver já nasce chorando, né? Olha, conversamos com a Marlen Moreira, ela que é fisioterapeuta, trauma ortopédica, dando aqui umas dicas para você. Agora, 300 metros, está acabado, Irã, pode dizer, você já está na hora de se aposentar, moto viu? Também acaba prejudicando a coluna, né? Porque o Irã vive de moto. Inclusive tem alguns estudos que levam a crer que o fato de passar muito tempo sentado na moto leva os pilotos a terem dor lombar por causa da postura que a moto proporciona. Faz uma curvatura muito maior na coluna lombar e acaba que prejudicando e a longo prazo gerando dor. Deu bom pra mim? Deu. Levanta um pouquinho, a cada voltinha, vai lá. Vai caminhar no açude velho, Irã. Marlen, obrigado por estar conosco, trazer essas informações importantes. Eu que agradeço, fico muito honrada em passar o conhecimento. Trouxe um presente para os ouvintes da rádio. Foi? Estou deixando 2 vouchers para consulta comigo no consultório. E também mais importante, viu, meu querido? Na área de 300 metros. Estou trazendo 4 vouchers. Além do consultório, de fazer o serviço no consultório, eu faço também um link, porque muito se fala em saúde multidisciplinar, mas na prática a gente não encontra. A gente vai cardiologista separadamente, pro endócrino separadamente, mas não tem um vínculo desses profissionais. Inclusive, isso é muito debatido dentro das escolas de graduação, seja medicina, fisioterapia, enfermagem, de fazer uma saúde multidisciplinar. Isso foi um sonho na minha graduação, recentemente, com 2 colegas, 2 sócios, a gente conseguiu realizar. E aqui em Campina, a gente tem agora o ARME, Centro de Treinamento e Reabilitação, que lá a gente faz tanto a parte de treinamento, seja indivíduo sedentário ou já treinado, procurando alta performance, mas também a parte de reabilitação multidisciplinar. Temos médico do esporte, médico endocrinologista, nutricionista e também o serviço de fisioterapia, tudo agregado em prol da saúde do indivíduo, do atleta ou do paciente. Funciona onde? Funciona em frente ao Partage Shop, Sim. Dentro da Arena BT. Então a gente tem 4 vouchers, uma semana inteira com a gente, para botar o esqueleto para se mexer. Muito bom. E Então mudar de vida. Começar o ano, porque janeiro durou um ano, né? Então eu até falei ontem, foi feliz difícil. ano novo. Começou ontem. Foi difícil. Foi difícil. Mas superamos. Então a gente vai sortear com os ouvintes no final do programa, né, Carol? Sim. Obrigado, Marlen, também Por nada. pelo voucher que você traz aqui para os quem não nossos ganhou o ouvintes. voucher, lá também aceita a Unimed.
Não, planos de saúde? lá no meu consultório não, né? Justamente por aquilo que eu falei anteriormente, aquele modelo é feito por demanda, é um atendimento por demanda, acaba que às vezes eu pergunto, será que o paciente ficou bom pela coisa ou pelo tempo, né? Então, no consultório eu trabalho fielmente 1 para 1, por isso não aceito também plano de saúde, e também porque as minhas formações, osteopatia, quiropraxia, RPG, entre as demais, os planos de saúde acabam não cobrindo, né? E no ARME, a gente trabalha no sistema aluno, é como se você estivesse contratando um tipo de serviço, né? Então, é uma academia, tá? A modalidade que a gente coloca lá é o cross-training. A gente trabalha com crossfit, cross-training. A marca, quando a gente utiliza crossfit é uma marca. Então, a modalidade é o cross-training, tá? A gente trabalha com cross-training lá, porque o cross-training é extremamente funcional. Lembra demais todas as atividades e execuções que a gente faz no dia a dia. Então, é o mais próximo que a gente tem da função do corpo humano hoje para trabalhar todas as métricas, todas as equivalências da estrutura ósseo muscular dos pacientes. Obrigado, Marlene. Vai lá. Sucesso. Obrigado. 7h36, o intervalo comercial é breve.